Você já parou para pensar sobre o milagre da vida? O fato de que o nascimento de um bebê é muitas vezes considerado um evento extraordinário, especial, complexo e maravilhoso, que envolve a combinação de células, o desenvolvimento de órgãos e sistemas, e a formação de uma pessoa única e única. É um fenômeno da vida que nos lembra da incrível complexidade e beleza da existência humana. No entanto, à medida que crescemos e enfrentamos os desafios e pressões da vida cotidiana, é comum que nos acostumemos com o extraordinário e passemos a considerar as coisas como comuns ou normais. Às vezes, podemos esquecer o quão incrível é simplesmente estarmos vivos e ter a capacidade de experienciar o mundo ao nosso redor. Mas à medida que envelhecemos, podemos nos tornar insensíveis ou complacentes em relação às maravilhas da vida e começar a dar as coisas por garantidas. No entanto, a ideia subjacente é que cada um de nós é, em sua própria maneira, extraordinário, e devemos lembrar e valorizar esse evento em nossas vidas cotidianas. Em vez de nos contentarmos com o comum, devemos procurar constantemente maneiras de nutrir nossa admiração pela vida e pelas oportunidades que ela nos oferece. A forma como você se levanta todas as manhãs e sua rotina matinal ou a ausência dela tem um impacto significativo nos seus níveis de sucesso e nos resultados que alcança em todas as áreas da vida. Este vídeo não se destina apenas àqueles que enfrentam dificuldades para acordar cedo. Mesmo se você não enfrenta esse problema, o conteúdo apresentado será benéfico para mudar a maneira como você inicia o seu dia e encara sua realidade. É importante compreender que, simplesmente, ao alterar a forma como você acorda de manhã, é possível transformar qualquer aspecto da sua vida mais rapidamente do que você jamais imaginou ser possível. Os estoicos valorizam cada manhã como se fosse a última. E Marco Aurélio, grande imperador romano e considerado o último grande estoico da humanidade, também pensava assim. A partir de agora vou te dar 10 motivos e técnicas estoicas para colocar em prática. Número 1. Estabeleça um propósito claro. Marco Aurélio diz: cada coisa nasceu com uma missão, assim o cavalo, a videira. E tu, para que foi criado? Um propósito pode transformar suas manhãs em momentos mais produtivos e focados, o que, por sua vez, molda uma vida de sucesso. Da mesma forma, manhãs sem um propósito claro resultam em dias improdutivos e desfocados, levando a uma existência limitada e mediana. Assim, um propósito é o que define a razão pela qual você acorda todas as manhãs e pode ser considerado como o seu propósito na vida. Marco Aurélio acreditava firmemente que cada um de nós possui um propósito, algo para o qual fomos destinados, e é nosso dever cumprir essa missão com dedicação e honra. Afinal, é o nosso propósito que nos impulsiona a sair da cama todas as manhãs, enfrentando corajosamente mais um dia de desafios. Seu propósito pode ser qualquer coisa que lhe traga satisfação, algo que você goste e que talvez não tenha feito em um longo período. Pode ser uma nova habilidade que você deseja desenvolver ou qualquer atividade que ofereça uma razão significativa para manter sua motivação acesa. A maneira mais eficaz de descobrir o seu propósito é fazendo a si mesmo a seguinte pergunta: se eu tivesse mais tempo, quais atividades eu poderia realizar? Anote pelo menos 20 respostas e, a partir dessa lista, escolha apenas algumas favoritas. Isso o aproximará da descoberta do que verdadeiramente o motiva a viver. Essa tarefa é crucial para realizar antes de iniciar o seu dia, pois ajuda a construir conexões sociais saudáveis, a desafiar-se de maneira positiva, a reduzir o estresse, a manter-se em boa forma física, a estimular sua criatividade e a evitar a depressão. A resposta para essa pergunta é essencial para você. Número 2. Forneça a si mesmo um motivo convincente para despertar cedo. Se tornar uma pessoa matinal requer mais do que apenas definir um alarme para acordar cedo. Para aproveitar ao máximo suas manhãs, é necessário estabelecer uma rotina não apenas ao acordar, mas também antes de dormir. O ponto principal é que, embora você não tenha controle sobre o que acontece durante o sono, você tem controle sobre suas atividades noturnas, e essas atividades podem afetar sua disposição ao acordar. Por exemplo, se você deseja se tornar uma pessoa matinal, pode começar reduzindo o tempo que gasta assistindo televisão e usando o telefone antes de dormir.
Comprometa-se a fazer essa mudança a partir de hoje e evite usar o celular enquanto estiver deitado na cama. Além disso, preparar o ambiente para o dia seguinte é importante. Por exemplo, se planeja fazer exercícios pela manhã, deixe seu tênis e roupas de treino prontos antes de dormir. A ideia por trás disso é que, ao organizar suas roupas e seu ambiente na noite anterior, você economiza energia e tempo pela manhã. Isso torna mais fácil para você seguir sua intenção de acordar cedo e se envolver em atividades como fazer exercícios. Ter tudo preparado e à sua disposição quando acordar diminui as barreiras para realizar essas atividades e aumenta suas chances de sucesso. O texto enfatiza que esse simples exercício de preparação noturna pode fazer uma grande diferença em sua capacidade de se tornar uma pessoa matinal. Uma pessoa com problemas não resolvidos, sejam eles financeiros, relacionados ao trabalho ou pessoais, pode enfrentar dificuldades para dormir bem, já que a mente fica agitada e fica repassando essas preocupações repetidamente. É aconselhável dedicar tempo para resolver esses problemas antes de dormir. Se não for possível resolvê-los imediatamente, ou se estiverem além do seu controle, a prática de respiração profunda antes de dormir pode ajudar a relaxar o corpo e a mente, melhorando a qualidade do sono. A respiração profunda tranquiliza o corpo, reduz a tensão muscular, diminui a frequência cardíaca e cria uma sensação de paz interna. Isso, por sua vez, contribui para uma boa noite de sono, o que afeta positivamente o seu estado de ânimo e produtividade na manhã seguinte. Fazer pequenos ajustes na sua rotina noturna pode ser um passo importante para se tornar uma pessoa matinal e aproveitar ao máximo o seu dia, tornando-o mais produtivo. Número 3. Evite distrações depois de acordar. Marco Aurélio diz: concentre-se a cada minuto como um romano, como um homem, em fazer o que está à sua frente com seriedade precisa e genuína, ternura, vontade e justiça, e libertando-se de todas as outras distrações. Muitas vezes, quando acordamos de manhã, nos sentimos dispersos em várias direções diferentes, sem realmente entender para onde estamos indo. Costumamos nos distrair com diversas coisas, como vídeos aleatórios em nossos feeds de redes sociais, mensagens no WhatsApp, novos episódios do nosso programa favorito, notícias, tarefas domésticas ou preocupações com contas pendentes, como boletos que ainda não foram pagos. Atualmente somos bombardeados por inúmeros meios de comunicação e estímulos mentais, e não importa quão cedo acordemos, é fácil ficarmos distraídos. Há dias em que parece que o mundo está conspirando contra a nossa concentração e nos impedindo de realizar algo significativo. Portanto, criar um ambiente livre de distrações, organizar seu espaço de trabalho para minimizar distrações, são medidas importantes a serem tomadas. Em grande parte das situações, as distrações que enfrentamos podem se disfarçar de uma procrastinação aparentemente produtiva. Preste atenção. São tarefas úteis que precisam ser realizadas, porém talvez não seja o momento ideal para nos concentrarmos nelas. O problema surge quando nos envolvemos demais nessas atividades secundárias, negligenciando assim o nosso verdadeiro objetivo. Se você está acordando cedo, está fazendo isso por um motivo específico, que é aproveitar ao máximo o tempo extra disponível para se dedicar às atividades que ama, antes de ser arrastado pelas demandas cotidianas da vida. Número 4. Acorde consistentemente. Conforme Marco Aurélio afirmava, a construção de sua vida ocorre passo a passo e é importante sentir satisfação a cada pequena conquista em direção aos seus objetivos. Ninguém tem o poder de impedir você de progredir nesse caminho. A quantidade de responsabilidade que você assume em relação à sua vida determina a sua capacidade de criar ou modificar o que deseja. Portanto, se você genuinamente deseja acordar cedo todos os dias, é crucial incorporar essa prática à sua rotina de maneira consistente. O desenvolvimento da autodisciplina desempenha um papel essencial nesse processo. A autodisciplina, em sua essência, representa o hábito de manter a consistência e encontrar a motivação para realizar ações repetidamente, até que elas se tornem uma parte natural de sua rotina. É o ato de fazer o que precisa ser feito, independentemente das dificuldades, até que essa ação se torne automática e comece a gerar resultados palpáveis. Portanto, a chave para acordar cedo todos os dias está em cultivar essa autodisciplina e manter o compromisso com o seu objetivo. Segundo estudos modernos,
É necessário manter a consistência por 30 dias para criar uma nova rotina. Quando tentamos acordar cedo, muitas vezes nos deparamos com os primeiros 10 dias, que podem ser particularmente difíceis e desafiadores. É nesse período que a vontade de permanecer na cama é forte e as reclamações como "já é de manhã", "estou muito cansado" ou "preciso dormir mais" são comuns. A tentação de pressionar o botão de soneca é grande. O que muitas pessoas não percebem é que esses primeiros 10 dias, embora pareçam insuportáveis, são uma fase passageira. Após superar essa fase inicial, você entra na segunda fase de 10 dias, que é consideravelmente mais fácil. Embora os dias 11 a 20 ainda possam ser desconfortáveis e exigir disciplina e comprometimento, você começará a se acostumar com a ideia de acordar cedo. Além disso, terá desenvolvido alguma confiança e associado benefícios positivos ao seu novo hábito. A transformação real ocorre na terceira fase, quando sua identidade começa a mudar. Você deixa de ser alguém que diz "não sou uma pessoa matinal" para "eu sou uma pessoa matinal". Agora, ao ouvir o despertador pela manhã, você se sente animado para acordar e começar o dia, porque já o fez por mais de 20 dias consecutivos. Você começa a ver e sentir os benefícios de ser uma pessoa matinal, e isso se torna parte de quem você é. Uma vez que essa nova identidade está enraizada, agir de acordo com ela se torna mais fácil. Número 5. Vá com calma. Como aprendemos com as palavras de Marco Aurélio, é importante analisar a situação em questão e questionar por que a consideramos tão insuportável. Devemos indagar a nós mesmos: por que não consigo suportar isso? Ficaríamos envergonhados ao responder a essa pergunta? A verdade é que nosso cérebro tem uma tendência natural a buscar gratificação instantânea e a valorizar recompensas de curto prazo em detrimento dos benefícios a longo prazo. É por essa razão que a maioria das pessoas falha repetidamente ao tentar estabelecer rotinas nos primeiros 10 dias. O desafio reside em não compreender que esses primeiros 10 dias, apesar de parecerem insuportáveis, são apenas uma fase temporária. Muitas pessoas assumem erroneamente que essa é a natureza do novo hábito e, ao enfrentar dificuldades, convencem a si mesmas de que não vale a pena continuar. É crucial reconhecer que a capacidade de persistir é o que nos transforma em pessoas disciplinadas e fortes. A vida não segue uma trajetória linear e temos limitado controle sobre os eventos que ocorrem em nossas vidas. No entanto, podemos controlar nossas ações diárias. Devemos compreender que um novo dia traz consigo uma nova oportunidade para sermos melhores. Portanto, perdoe-se por acordar tarde hoje e comprometa-se a acordar cedo a partir de amanhã. Todos têm a capacidade de lutar por um dia melhor. Número 6. Pratique disciplina nas pequenas coisas. Marco Aurélio nos ensina a praticar disciplina nas pequenas coisas como um caminho para o progresso. Isso significa que devemos começar disciplinando nós mesmos em situações menores e, a partir daí, progredir para desafios de maior importância. Por exemplo, se você está lidando com dor de cabeça, pode treinar-se para não reagir com xingamentos a cada vez que sentir dor. Isso não significa que não pode expressar desconforto, mas que não deve exagerar nas reclamações. A palavra disciplina tem origem latina, que significa ensino e instrução. Portanto, praticar disciplina nas pequenas coisas implica em constante autotreinamento. Para exemplificar, ao buscar acordar cedo, você pode começar com pequenas ações, como colocar seu despertador o mais distante possível da cama. Isso o obriga a se levantar e iniciar seu corpo em movimento, o que naturalmente ajuda a acordar. Quando o despertador está ao seu alcance na cama, você tem mais chances de desligá-lo ou pressionar o botão de soneca repetidamente. Evitar o botão de soneca é crucial, pois se você pensar bem, pressioná-lo não faz sentido. É como dizer: odeio acordar cedo, então vou voltar a dormir repetidamente. Quando o despertador está longe, você precisa levantar-se para desligá-lo, colocando-se de pé. O próximo passo é sair do quarto imediatamente após desligar o alarme, não permitindo que a ideia de voltar para a cama seja uma opção. Isso evita que seu cérebro encontre razões para procrastinar. Outra ação a ser incorporada é arrumar sua cama logo após acordar. Essa simples tarefa cumpre a primeira tarefa do dia,
dando-lhe um senso de realização e motivação para enfrentar outras tarefas maiores. Ela reforça a importância das pequenas ações e estabelece a base para realizar grandes conquistas ao longo do dia. Em resumo, praticar disciplina nas pequenas coisas é o alicerce para desenvolver a autodisciplina e conquistar os objetivos maiores que desejamos alcançar. Número 7. Encontre um parceiro de responsabilidade. Seguindo os princípios estoicos defendidos por Marco Aurélio, reconhecemos a importância de encontrar um parceiro de responsabilidade em nossa jornada. Marco Aurélio nos aconselha a buscar a convivência com pessoas de bom caráter, geralmente pessoas de mais idade, com mais experiência de vida, para que possamos modelar nossas vidas com base em seus exemplos. Quando nosso propósito envolve acordar cedo, a presença de um parceiro de responsabilidade se torna de grande valor. A habilidade de se responsabilizar é fundamental, pois no processo de busca por nossos objetivos, uma habilidade permanece superior a todas as outras: a capacidade de assumir a responsabilidade por nossos compromissos. Um parceiro de responsabilidade é alguém que atua como um guia, auxiliando-nos a manter nosso compromisso, e pode ser um amigo, um familiar ou um colega que já alcançou o mesmo objetivo que estamos perseguindo. No contexto da rotina matinal, um parceiro de responsabilidade desempenha um papel crucial, ajudando-nos a manter a consistência em nossos compromissos e a progredir em direção às nossas metas. Ao escolher um parceiro de responsabilidade, é importante selecionar alguém tão comprometido quanto nós, alguém com valores semelhantes, disponibilidade para apoiar quando necessário e um genuíno interesse em contribuir para o nosso sucesso. A relação de responsabilidade é valiosa, pois saber que compartilhamos nossos desafios e progressos com alguém emocionalmente investido em nosso sucesso nos mantém no caminho certo, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Em última análise, a busca por um parceiro de responsabilidade é uma manifestação dos princípios estoicos, que valorizam a busca por uma vida melhor através do autoaperfeiçoamento e do apoio mútuo. Número 8. Lembre-se da morte. Marco Aurélio nos ensina a lembrar da morte como uma prática fundamental para nossa jornada diária. A filosofia estoica tornou comum a contemplação constante da mortalidade, algo que também podemos incorporar em nossa rotina matinal. Existe uma expressão na história da filosofia chamada memento mori, que significa lembre-se que você vai morrer. Essa reflexão não tem a intenção de ser mórbida ou infundir medo, mas sim de inspirar, motivar e esclarecer. Ao adotar essa prática, você mantém uma perspectiva sobre o que realmente importa em sua vida. É importante lembrar que a riqueza, o sucesso, a fama e até mesmo os bens materiais são temporários e podem ser perdidos a qualquer momento. A única coisa que permanece inalterada é o seu caráter. São as suas virtudes e falhas que o definem e guiam sua jornada pela vida. O legado que você deixa muitas vezes é moldado por essas características internas. Assim como Steve Jobs, podemos olhar no espelho todas as manhãs e nos questionar se estaríamos satisfeitos com nossas ações, caso o dia de hoje fosse o último de nossas vidas. Se a resposta for frequentemente não, isso indica a necessidade de mudanças rápidas. Não devemos desperdiçar a oportunidade de viver uma vida autêntica, presos em atividades que detestamos. Não é a morte em si que deve ser temida, mas sim o receio de nunca ter realmente começado a viver, como nos lembra Marco Aurélio. Portanto, a prática de lembrar da morte nos ancora nas coisas que realmente importam, orientando-nos em direção a uma vida significativa e virtuosa. Número 9. Pratique a visualização negativa. Marco Aurélio nos aconselha a praticar a visualização negativa como parte de nossa rotina matinal. Ao despertar, devemos lembrar a nós mesmos que as pessoas com quem iremos interagir ao longo do dia podem manifestar traços como intromissão, ingratidão, arrogância, desonestidade, ciúmes e irritabilidade. Isso ocorre porque muitas vezes não conseguem discernir o bem do mal. Em vez de idealizar uma sociedade utópica, os estoicos nos instigam a enxergar o mundo como ele é. A visualização negativa envolve manter nossas expectativas realistas e sermos honestos conosco mesmos. Devemos considerar o que poderia dar errado e como enfrentar tais cenários. Ao nos prepararmos para o pior,
nos colocamos em uma posição mais forte para lidar com adversidades quando elas surgirem. Por exemplo, ao imaginar que seu chefe pode ser rude, você se prepara mentalmente para lidar com essa situação. Quando de forma inesperada ele age de maneira cordial, você fica gratamente surpreendido. Caso ele continue a ser desagradável, você está pronto e capaz de manter a calma. Da mesma forma, ao antecipar a possibilidade de nervosismo e dúvidas durante uma reunião importante, você se preparar para lidar com a ansiedade. Isso lhe permite manter o controle emocional e realizar uma apresentação bem-sucedida, mesmo se surgirem desafios. A visualização negativa não nos torna temerosos das adversidades. Ao contrário, nos prepara mentalmente para enfrentá-las com serenidade e confiança. Ela nos capacita a lidar com crises quando surgem e nos ajuda a manter uma perspectiva realista sobre o mundo e as pessoas ao nosso redor. Por fim, número 10. Aprecie sua vida. Devemos lembrar da importância de apreciar nossa vida e demonstrar gratidão. Agradeça a Deus por ter tido bons avós, pais, uma boa irmã, professores, associados, parentes e amigos que o ajudaram a desenvolver seus valores e ética. Podemos adotar essa prática cultivando um diário de gratidão. Não é necessário reservar a gratidão apenas para grandes eventos na vida. O hábito de ser grato começa com a apreciação das pequenas coisas e o reconhecimento de que nada é insignificante demais para merecer nossa gratidão. Diariamente, devemos escolher de 3 a 5 coisas pelas quais somos gratos e registrá-las em um diário. Pode ser algo tão simples quanto voltar para casa e encontrar nossa família, nosso animal de estimação ou apenas o fato de estarmos vivos. Ao apreciar nossa vida antes de dormir, não apenas garantimos uma noite de sono tranquila, mas também encontramos motivos para no próximo dia acordar com confiança e enfrentar os novos desafios. Lembre-se de que nosso primeiro pensamento de manhã muitas vezes reflete o último pensamento antes de dormir. Agradecermos e nos comprometermos a fazer o nosso melhor no próximo dia, estaremos moldando nossa perspectiva e disposição para enfrentar o amanhecer com entusiasmo. As circunstâncias podem não mudar, mas nossa atitude e perspectiva podem. Assim como Marco Aurélio nos convida a fazer, compartilhe esse conhecimento com outros que possam se beneficiar dessa filosofia e ajude a espalhar essa sabedoria estoica. A gratidão e a apreciação pela vida são fundamentais para viver de acordo com os princípios estoicos e encontrar contentamento na jornada. Considere compartilhar suas experiências e desafios nos comentários. Aqui estão 2 vídeos repletos de sabedoria estoica que você certamente apreciará. Até a próxima!